Bom dia galera, tudo bem? Vamos lá, hoje vamos falar sobre ombro, né? Acho que hoje vai ser bem bacana também, porque ombro é bem estável, ombro é uma articulação junto com o quadril, né? Que acaba dificultando um pouquinho assim nosso trabalho, muitas vezes, mas eu acho que é a... Bom dia, William. É a melhor coisa que tem assim é você conseguir trabalhar uma articulação que é difícil para todos, né? Se é difícil para os outros, para você se torna não fácil, mas sim se torna uma coisa que você consiga cuidar, você consegue se destacar aí de uma forma bem bacana também. Se vocês hoje quiserem colocar as perguntas no meio da live, como a gente vai falar sobre ombro, é muito complexo, assim, algumas perguntas que a gente consegue colocar no meio da live. Então, pode ir perguntando também. Eu acho que eu vou ter que interromper algumas vezes para fazer as perguntas, assim, que a gente precisa colocar em prática junto, assim. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente conseguir manter, em relação a isso, manter como que, assim, essa interatividade, assim, por exemplo, o William tá aí agora, quer mandar uma pergunta e não tem problema, fica à vontade, pergunta, de repente eu não posso responder agora, me manda por direct. Eu acho que o mais importante é a gente tá se interagindo aí, se ajudando nessas nossas dúvidas diárias aí. Bom, vamos lá. Eu vou falar então um pouquinho sobre ombro. Vamos conversando a respeito do que eu sempre falo no raciocínio clínico, que é a postura, né? A postura diária, a postura que o seu paciente tem, que ele adquire na vida dele, quando ele tem um sono que ele dorme só de um jeito, então ele dorme em cima do ombro o tempo todo. Pô, legal. Então, se ele tem uma postura onde ele dirige o tempo todo, ele acaba se tornando um machucador, né? Ele é um machucador do próprio ombro dele. Então, é uma situação que a gente sempre tem que pensar. É o ombro, né? Assim, a rotina, a complexidade. É uma complexidade mesmo isso, né, a respeito do ombro. Então eu vou pensar, hoje a gente vai falar sobre ombro, que assim, é a rotina associada ao ombro, não só o ombro associado à rotina. É um pouco estranho de falar assim, mas devagarzinho eu vou explicar aqui no meio da live para vocês entenderem. Então vamos lá, galera. Muitas vezes a gente trabalha com um processo doloroso no ombro, nessa região anterior aqui do ombro, assim, ó. Essa dor aí a gente pode trabalhar com a cabeça longa do bíceps. A gente pode pensar que é uma dor postural de encurtamento do peitoral. A gente pode pensar que é, de repente, algum probleminha articular e tal. Como é que eu gosto de observar, assim? Primeira coisa, ó, alguns testes, né, que a gente pode avaliar se o ombro do nosso paciente está machucado ou não. E esses testes aí, eles vão nos dar segurança para poder trabalhar em cima disso, sim. Esses testes vão nos dar um parâmetro. Então, por exemplo, eu fiz um teste especial ali para a lesão do meu ombro e deu positivo para tendinopatia da cabeça longa do bíceps. Legal. Então, provavelmente vai ter uma dor mais anteriorizada aqui. Legal. Por que eu gosto de trabalhar o raciocínio do meu paciente, da vida dele, das coisas? Porque se essa dor é anterior aqui, ele tem um resultado positivo para teste de tendinopatia na cabeça longa do bíceps. E aí eu peço para ele fazer um outro teste que vai forçar o bíceps. Mesmo que ele tenha um ponto gatilho miofascial no músculo bíceps femoral, isso gera um padrão de dor referida para cá. Mesmo que não tenha um processo inflamatório, eu vou pedir para ele forçar o bíceps, vai doer essa região. Então eu acabo ficando, às vezes, com um diagnóstico não tão
fidedigno se eu não me baseio por um raciocínio clínico só pelos testes, assim, né? Eu acho que os testes são muito importantes, mas para dar embasamento para que a gente consiga fazer o diagnóstico ali no nosso paciente. Então, quando o meu paciente relata uma dor mais assim superior do ombro, principalmente quando realiza a abdução, a primeira coisa que a gente pensa é, deve ter alguma coisinha no tendão distal do músculo supraespinal. Pô, legal, será que não é uma síndrome do impacto? E aí eu vou começar a perceber o que está acontecendo com o meu paciente. Porém, o meu paciente que tem dor nessa região mais superior aqui do ombro, né, mais lateral um pouquinho, ele vai reclamar de uma dor às vezes lá dentro do nosso ombro, né? Por quê? Porque muitas vezes essa condição ruim da parte muscular vai atrapalhar o funcionamento do ombro. Se essa disfunção da musculatura do ombro vai trazer uma instabilidade para o ombro, talvez vai gerar um processo inflamatório ali na cápsula articular, porque está forçando, está tendo um contatinho ósseo maior. Então tem que tomar muito cuidado quando você coloca a dor assim, só pelo teste, né? Só pelo teste especial ali que a gente vai fazer para poder diagnosticar o que está acontecendo. Então, eu gosto muito de colocar um raciocínio em cima do ombro do meu paciente para que a gente consiga não pensar de uma forma só assim, se ele teve positivo para esse teste, ele tem dor, problema em tal lugar e eu vou cuidar daquela região. Não. Pensa assim, se o teste foi positivo para inflamação na cabeça longa do bíceps, trabalhe também o bíceps. Trabalhe também de uma forma onde você consiga olhar para a cadeia muscular que está acontecendo e está gerando esse processo doloroso. Certo? Então, vamos começar com um caso clínico que eu tive aqui de um jogador de tênis. Acho que esse foi recente, assim. Ele chegou aqui com o cotovelo de tenista, né, o tênis elbow, e aí a gente fez um trabalho nessa região do cotovelo, ele tinha muita dor aqui assim, e aí a gente fez um trabalhinho, quando ele jogava ele sentia uma dor, porque aquecia, a dor não melhorava muito, e aí ele faz pouco tempo que ele está fazendo tênis, e aí eu já pensei, pô, uma inflamação crônica, né, em tão pouco tempo, a gente tô falando em coisa de meses, assim, numa rotina não tão intensa. E aí ele fez uma simulação de pegar, ele levantou na mesa aqui no consultório, segurou uma cadeira e levantou ela assim, né, com o cotovelo semiflexionado. Ele falou, eu sinto dor, né, quando eu faço isso daqui. E aí, quando ele sentiu dor fazendo isso, eu observei também que tinha um processo de movimentação que ele precisava de uma estabilização ali do ombro. E aí, bom dia, Fátima, tudo bem? A Fátima é uma querida aí, uma pessoa que, uma das responsáveis por eu estar onde eu tô, né, Fátima? Você sabe muito bem disso. Seja muito bem-vinda aí, minha live da madruga. E aí o meu paciente segurou aqui a cadeira, levantou assim, sentiu dor, aí eu falei, bom, essa dor ela fica no cotovelo, só no cotovelo. E aí a gente não consegue pensar, pô, mas é lógico, né, ele tá fazendo uma sustentação aqui para não acontecer uma flexão do punho quando ele segurar, e aí quando ele segura, ele vai fazer força nos extensores do punho, vai trabalhar um pouquinho aqui para sustentar o cotovelo também, só que galera, o que aconteceu? Eu já não tinha mais, eu tinha uma segurança de que eu não deveria mais pensar na região do cotovelo. E aí que me deu um estalo, eu fui trabalhar a estabilidade dele no ombro em relação ao músculo infraespinal. Quando a gente precisa fazer um trabalho, o músculo infraespinal que está embaixo ali da espinha da escápula, um dos músculos do manguito rotador, ele vai fazer uma estabilização da minha escápula para que eu não faça isso aqui, ó, quando eu trouxer a cadeira. Então ele vai estabilizar e nessa estabilização o músculo infraespinal, ele gera um padrão de dor referida lá para o cotovelo homolateral. E aí eu falei, bom, deve ser
em relação ao manguito ou ao infraespinal. E aí que eu fiz? Fui para cima do infraespinal, fiz um trabalho de agulhamento ali e eu não encostei no cotovelo, não fiz eletro no cotovelo nesse dia, porém ele estava com dor no cotovelo. E aí eu fiz um trabalhinho de manipulação do articular do cotovelo, do ombro, fiz um trabalho de liberação da região de manguito, principalmente de infra, e a dor dele sumiu. Assim que ele terminou a consulta, ele fez o teste, depois ele me relatou aí como um feedback também muito positivo em relação à volta assim do jogo sem dor. Então eu fiquei muito feliz. Por que eu tô falando isso? A gente está falando de dor no ombro e hoje eu tô dando esse exemplo aí de dor no cotovelo. Porque era uma disfunção nos músculos que atuam especificamente no ombro, ali na região mais superior do que o cotovelo, não trabalhando com o cotovelo. E aí eu consigo organizar a função do meu ombro. Se o meu infraespinal me dá um padrão de dor referida para o meu cotovelo, eu só vou saber esse diagnóstico se eu tiver esse raciocínio e souber que o meu infraespinal pode me dar uma dor na região do cotovelo, uma dor não tão localizada, porém regional, e aí eu vou ter uma disfunção do meu ombro. Eu tendo disfunção do meu ombro, eu vou ter uma sobrecarga do meu cotovelo. E aí eu tendo uma sobrecarga do meu cotovelo para compensar o que meu ombro não está forte, eu vou gerar um processo inflamatório também no meu cotovelo. E aí a gente fala, pô, legal, então aí o tenista vai bater de backhand, vai bater de backhand, vai bater de backhand, faz uma força com aqui os supinadores? Faz uma força com bíceps em relação à supinação? Faz. E aí a gente pensa assim, pô, legal, o bíceps também atua lá na articulação do ombro? Sim. Então eu gerando um processo inflamatório para o cotovelo em relação à supinação da minha batida na raquete, eu vou gerar um processo de disfunção para o meu cotovelo. Quando eu gero uma disfunção para o meu cotovelo, eu vou gerar uma carga maior para o meu ombro, e aí eu vou forçar mais, vou ter que compensar, gerei um processo inflamatório, um quadro clínico mais chato, porém já estou falando de duas articulações. Entendeu? Então, é muito fácil falar que dói o ombro e a gente pensar que a dor vai ser só na região, o problema vai ser só na região. Então eu vou repetir isso aí, ó. É muito fácil a gente achar que a dor no ombro, ela é um processo inflamatório apenas no local da dor. Então, muitas vezes eu atendo vários pacientes aqui que chegam e falam assim para mim, doutor, eu tenho dor no meu ombro nessa região da frente, quando eu faço isso, ó, eu não consigo fazer isso. Quando eu faço essa flexão horizontal do meu ombro, eu vou ativar todo o processo muscular ali do peitoral, do bíceps braquial, porque eu preciso fazer essa flexão horizontal, então também vai trabalhar mais ou menos parecido com uma flexão normal ali do ombro. Então essa dor pode trazer um processo instável para o meu ombro. Se ele está instável, talvez ele não tenha uma boa função, talvez não, mas na maioria dos casos ele não tenha uma função boa de manguito rotador. Então posso pensar que aqui existe um processo inflamatório? Pode, mas só pensando no peitoral e na cabeça longa do bíceps? Não, eu posso pensar também que uma disfunção do meu infraespinal, como um ponto gatilho miofascial, vai gerar uma dor anterior do meu ombro também. Uma disfunção do meu músculo subescapular, minha escápula está aqui, aqui eu tenho um músculo estabilizador da minha escápula ali no meu gradil costal, eu vou ter um processo inflamatório, um ponto gatilho de subescapular, gera um processo doloroso regional aqui na parte anterior do nosso ombro. Então a dor no ombro é muito gostosa de tratar, porque você tem que observar os músculos da cintura escapular, você tem que observar os músculos que atuam especificamente no ombro e você tem que observar também o movimento da escápula. Não existe, claro, né? Não dá pra eu falar, o cara tem um processo degenerativo no ombro, ele vai ter uma disfunção depois talvez de escápula compensatória, porém eu sempre gosto de pensar o seguinte, tá com dor no ombro, cuida da escápula, deixa a escápula funcionar de uma forma muito bacana, deixa a escápula estar saudável, deixa toda a região muscular, até da borda medial da escápula junto com a coluna, precisa funcionar, porque se você precisa movimentar o seu ombro ali, só que você quer movimentar aqui o seu ombro,
aqui está a articulação do ombro, aqui está o tronco. Se a escápula não fizer um movimento para ajudar que esse ombro movimente mais, ó, precisa ter, não tem como. Então assim, eu tô aqui eu tenho minha cabeça do húmero, aqui é uma escápula. Então eu vou mexer, eu vou ter que fazer isso, ó. Então até os meus músculos aqui da borda medial vão estar necessitando de um cuidado e vão precisar estar perfeito em relação a essa movimentação e essa função osteomuscular ali, tá? Então o segredo de tudo é observar o ombro como completo, porém não deixe de cuidar de toda a região do ombro, a região de manguito rotador. Ah, mas aí eu vou fortalecer. Se você tem um ponto gatilho miofascial naquele músculo de manguito rotador e você vai fortalecer o manguito rotador, não é uma boa você querer trabalhar com um músculo que tem um ponto gatilho em relação à força. Não é um músculo bom. Então, toma cuidado de falar assim, pô, eu treino manguito, eu não devo ter dor no ombro. Pelo excesso de treino de manguito, você pode gerar contrações e hiperatividade muscular na região e especificamente ali nos músculos do manguito. Esses músculos vão te trazer alguns padrões de dor no ombro, além de instabilidade, além de outras consequências, vai trazer dor no ombro. Por que eu estou te falando isso? Porque se você só vier aqui tratar uma dor na frente do ombro com eletro, tentando soltar o bíceps, mexer no peitoral, essa dor pode não ser tocável. Ela pode ser uma dor da região posterior. Eu falo isso com muita segurança porque é o que eu faço, é o que eu raciocino aqui no meu consultório. Então, é muito bacana as pessoas falarem comigo, pô, eu tratei o ombro com o Júnior, mas ele ainda não encostou no meu ombro e eu sarei. Então, isso que é muito legal. Pessoal, vou abrir só um parênteses aqui falando para todo mundo. A gente agora está com o nosso canal no YouTube, o nosso canal é Físio pelo Mundo. Dá para seguir o nosso canal, colocar lá para ativar as notificações e aí a gente está bombardeando de vídeo para que vocês possam ter muito conteúdo e muita coisa bacana ali para discutir com a gente em todas essas lives e esse nosso dia a dia, tá? Então, Físio, retomando em relação ao ombro, não fique apenas pensando na dor local, pense na função da região. Então, se nós estamos falando de dor no ombro, seu paciente trouxe uma ressonância, ele tem uma tendinite calcária, aí você vai pensar, como é que eu tiro esse excesso de cálcio que está acumulado no tendão? É possível que eu tire? Eu tenho um segredo que é trabalhar com a eletroterapia dessa forma. Então vai lá e faça. Mas você está fazendo eletro não porque ele tem dor no ombro. Você está fazendo eletro porque você percebeu que a dor no ombro é gerada por uma calcificação tendínea e da forma que você tira essa calcificação tendínea melhor é fazendo aquele tratamento. E aí você vai fazer a sua ideia, a sua técnica, o que você é melhor ou o que você acha melhor para aquela região e para aquele tipo de dor. Então, não queira cuidar especificamente do local da dor. Entenda o porquê daquela região estar dolorida. Isso é fundamental no nosso trabalho do ombro. É fundamental. Se você observar que o seu paciente pode ter uma dor na face plantar, lá na sola do pé, e ele tem uma disfunção de panturrilha, você não vai encostar na sola do pé dele, você vai trabalhar a panturrilha e ele vai melhorar dessa dor aí na face plantar. Algumas pessoas aí que vão me mandando essas perguntas, vão falando algumas coisas. Até Paulinho sumido, Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Tá em ordem aí, cara? Tá bem? Vem aqui cuidar do nosso tratamento indolor. Vamos falar então assim agora a respeito de uma dor no ombro gerada por um trauma. Por que eu quero fazer essa observação? Porque agora a gente vai vai ter um mecanismo traumático, só que a gente não vai necessariamente machucar a região, né? Então é o seguinte, estou andando de carro, fui colocar o cinto de segurança, vou fazer desse lado, sou o passageiro, vou pegar o cinto de segurança e a gente bate o carro na traseira de uma outra pessoa, de um outro carro.
eu tô fazendo isso aqui com o meu braço, tô pegando o cinto de segurança, gerei uma rotaçãozinha do meu tronco, principalmente da cintura escapular, e aí esse tranco eu tive um solavanco. Só que eu tava segurando o meu cinto para que eu consiga trazer e prender aqui na frente. E esse movimento, o cinto travou e eu travei meu ombro junto. Quando meu corpo foi para frente, a hora que o carro bateu, realizou a desaceleração rápida, eu continuo na minha inércia do corpo, mas eu travei com a minha mão segurando no cinto de segurança que eu não tinha passado, né? Por que eu não tinha passado ainda? Não sei, por azar, por qualquer coisa. Porém, eu preciso saber o que aconteceu exatamente. Se meu paciente chega aqui e fala, eu estou com dor no ombro porque eu a gente bateu o carro e eu estava no passageiro. Então eu vou pensar, porra, legal, o cinto, será que pegou no meu ombro? Não, mas ele puxou daqui, então aqui não estava. Será que essa mão não estava apoiada? Eu vou começar a observar. E aí ele vai falar para mim, eu estava segurando, nem foi muito forte a batida, Júnior. Eu não me machucaria por esse tranco. Aí eu vou falar assim para ele, pô, que legal. Então, por que será que a gente está com esse processo doloroso, né, no seu ombro, sendo que foi uma batida tão pequena, você não estava com o cinto no seu ombro esquerdo, você estava com o cinto aqui para baixo, então essa parte estava livre, não teve um trauma, não teve uma pressão do cinto que a gente possa pensar. Não estava carregando nada. E aí essa dor fica insuportável no ombro, começa a gerar uma disfunção do ombro, ele não consegue trabalhar tão bem, porque aí começa a doer muito, e aí você fala, pô, ele não sobe o ombro, não faz abdução acima de 90 graus, por exemplo, porque ele tá com dor. Então, a hora que ele sente a dor, ele recua o movimento. Legal, eu concordo com isso. Porém, quando você bateu o carro que você estava puxando teu cinto de segurança, ele travou, teu corpo continuou na inércia para frente, mas você não foi, porque você segurou com a tua mão, quem que fez toda essa força aqui, ó? O cinto não veio, mas a força que eu estava gerando foi toda a região muscular por exemplo, do manguito rotador, da região escapular ali em relação aos romboides para estabilizar minha escápula, porque eu fui com o meu peso todo e sustentei isso no meu ombro. E aí eu tô com essa dor anterior aqui no meu ombro. Ah, mas é lógico, fez assim, ó, senti um machucado aqui na frente. Mas isso daí já faz 2 meses e meio. Será que eu tô machucado ainda nessa região por ter feito esse movimento brusco? E aí essa pessoa geralmente fala assim pra mim, pô, doutor, sabe o que acontece? Eu já fui várias vezes cuidar disso, eu já tentei, já fiz físio, mas essa dor fica aqui, eu acho que eu não vou melhorar dela mesmo. E aí eu observo todo esse contexto que eu contei pra vocês de como aconteceu, exatamente de todos os detalhes, enquanto eu tomo um café, enquanto eu tomo minha água, junto com o meu paciente, e aí ele falou isso pra mim, e aí eu falei, bom, se ele fez essa desaceleração do carro, o corpo dele desacelerou mais devagar, ele continuou na inércia, alguém segurou. Quem segurou? Os estabilizadores da região posterior do ombro, principalmente. Ah, mas teve a lesão capsular, estou falando em 2 meses e meio, né, que ele tem dor. Então, se ele tem essa dor há 2 meses e meio, talvez não seja mais uma lesãozinha local, pela condição de ter pressionado a cabeça do húmero ali, né, na cavidade glenumeral. E aí a gente pensa assim, pô, como que eu vou observar isso? Eu vou colocar eletro aqui, vou tirar. Mas será que já não fizeram isso? Então, físio, é o seguinte, você vai fazer uma coisa que provavelmente já fizeram, você não vai nunca ganhar a credibilidade desse cara, nunca vai trazer resultado para esse teu paciente. Então, você tem que pensar assim, bom, se estabilizou o ombro, gerou um processo de muita força e de contração repentina nessa hora da batida. Então eu vou observar como estão os músculos do manguito rotador que fizeram essa estabilização quando batemos o carro. Então beleza, aí eu vou observar infraespinal, vou observar supra, vou observar ali, não agora falando de manguito, mas vou observar os romboides, vou ver como que isso trouxe uma resposta articular para a coluna, porque às vezes a contração foi tão forte que alguma vértebra teve uma alteração ali no seu posicionamento perfeito. Então
Essa observação de cuidar da região escapular, dos músculos, para que trabalhem uma boa função da região escapular, é um dos maiores resultados que eu tenho quando eu falo em tratamento aqui para ombro. Claro, galera, caiu, bateu, não adianta querer apertar e mexer, né? Onde está traumatizado não se manipula, não se mexe. Porém, com bom senso, dá para a gente trabalhar e dá para a gente ter muito resultado aí. Essa parte falando de ombro é muito específico. Então agora, daqui a pouco a gente vai encerrar essa live, mas eu quero que vocês façam algumas perguntas para que eu possa falar de uma forma mais organizada em relação a dores no ombro, né? Na semana que vem, na terça-feira, enquanto a galera coloca as perguntas aí, eu vou falar sobre os casos clínicos assim mais bizarros que eu tive aqui. E esses casos clínicos eu vou contar para vocês. Eu vou separar 3 casos clínicos e aí eu vou falar um pouquinho para vocês o que aconteceu. Um deles vai ser com um atleta assim, né, de alto rendimento. Outro vai ser com pessoas que também, além da função motora, tem um processo que está caminhando para uma disfunção neurológica também, ou até um acometimento neurológico. E aí eu vou colocar um outro aí que é a surpresa que eu não vou falar para vocês. Tá? Então essa observação aí em relação ao ombro eu vou continuar falando também na hora do caso clínico, mas uma coisa que é muito importante saber: não existe ombro bom se ele não tem uma qualidade muscular de todas as cadeias que trabalham naquela região. Não existe, de uma forma mais geral, articulação saudável se a região que trabalha com essa articulação não está trabalhando de forma funcional e de forma boa, não está trabalhando de forma perfeita, né? A qualidade muscular não está acontecendo. Então, essa dica para ombro é muito importante mesmo. Salve, Clebinho, acordou cedo, hein, cara? Que milagre, vai acabar com o tempo, vai chover na quinta-feira. Então, pessoal, para entender isso, a disfunção da musculatura que atua no ombro vai gerar um processo de dor. A dor anterior do ombro não necessariamente vai ser por um problema dos músculos que estão passando ali. Muitos casos a gente trabalha com dores, em padrão de dor referida num local onde você consegue saber onde está, mas não tem um toque da dor, mas você consegue provocá-la por um músculo que atua naquela articulação, mas que não passa naquela região. Um pouco complexo de entender isso, porque eu vou falar como é que eu tenho dor se eu não tenho processo inflamatório local. Eu preciso ter células inflamatórias naquela região para que eu tenha um quadro doloroso. Tudo bem, mas existem músculos que geram padrão de dor referida para outras regiões que eles não estão. E isso daí é uma afirmação que eu estou fazendo para vocês, não é uma suposição. A gente só precisa saber quais são esses pontos, quais são esses padrões de dor referida. Eu gostaria muito de falar isso para vocês, gostaria muito de ficar falando aqui o dia inteiro a respeito desses pontos, mas eu não consigo falar isso para vocês aqui numa live que a gente está fazendo na madruga. Eu consigo falar para vocês de uma forma mais calma, mais específica, e aos poucos a gente vai conseguindo aí alinhar isso com todos vocês. Então, galera, essa disfunção da musculatura que atua na articulação que a gente está falando hoje, que é o ombro, pode gerar dor mesmo que ela não esteja na região onde existe a disfunção, tá? Não esqueçam disso. Completando isso que eu acabei de falar, se existe uma disfunção muscular da região que atua da musculatura que atua na região do ombro, eu vou ter uma disfunção de estabilização, eu vou ter uma disfunção do meu movimento perfeito, porque músculo agonista está mais contraído, antagonista não está conseguindo fazer um trabalho muito bem, gera um processo de briga entre eles às vezes. Aí eu já penso numa alteração, será que é uma alteração neurológica, né? Não estou sabendo quem recrutar ali, então talvez uma condição mais específica, mais perto do sistema nervoso central também pode atuar nessa disfunção muscular. Porém, você consegue conversar com o teu cérebro através da manipulação do teu músculo, da articulação. E isso você consegue ter um baita resultado, tá?
Então essa é a parte que eu queria passar para todos vocês. Esse finalzinho aí eu resumi bastante o que eu vim falando. Como eu disse, falar de ombro fica muito... a gente não pode ficar muito restrito, eu preciso falar de como entender essa dor no ombro, como entender. E aí agora eu vou falar como tratar. Pô, como tratar? Galera, cada um tem seus recursos. Cada um sabe o que tem ali para apresentar dentro do seu consultório. Eu gosto muito de trabalhar com terapia manual, com liberação miofascial, com mobilização articular, manipulação articular. Então, se eu gosto de trabalhar nessa linha, eu vou pensar em ser o melhor em relação a essa escolha que eu fiz. E aí eu vou trazer com o meu raciocínio clínico, se eu acho que está uma disfunção de tal músculo, gerou uma disfunção articular, eu consigo trabalhar aquele músculo como? Com a minha terapia manual, com a minha eletro, com a minha outra estratégia, com a minha bandagem, enfim. Tudo isso vocês conseguem trabalhar. Então usem o recurso, mas tratem de observar o diagnóstico, né? Não adianta querer tratar ombro fazendo eletro só no ombro, necessariamente. Não adianta às vezes tratar ombro mexendo no ombro, por incrível que pareça. Vocês precisam entender dessa forma. E aí eu vou conseguir aos poucos passar isso para vocês. Então na semana que vem, na live que a gente vai fazer, eu vou falar sobre esses casos clínicos. Se vocês tiverem algum caso clínico que quiserem perguntar para mim, vai ser o dia perfeito. Então a gente vai falar especificamente sobre casos clínicos. Por que eu já vou entrar com caso clínico se eu não falei, por exemplo, de punho, tal? Eu não vou falar de caso clínico de punho se eu não falei de punho. Eu vou colocar o mais perto da nossa realidade aí, para que a gente possa ter um raciocínio, a base, né, uma base aí do nosso tratamento, de uma forma que traga resultado para o nosso paciente. Trazendo resultado, nosso paciente está feliz. Trazendo alegria para o nosso paciente, ele vai ficar melhor, vai voltar para o esporte dele, e aí ou então para a vida, para a rotina dele, e ele vai conseguir ter assim um prazer, né, em viver. Como eu sempre falo nas minhas palestras, a fisioterapia não traz a vida de volta, mas ela pode trazer sim a vontade de viver. E aí o seu paciente começa a ter uma melhora em relação a tudo isso, e você ganha muito mais credibilidade com ele. Gerando credibilidade, indica, e aí você tem a sua agenda lotada, e aí a gente começa a fluir de uma forma natural, que é hoje o que acontece aqui na Fisio pelo Mundo. Uma coisa muito importante também, pessoal, depois que eu já observei tudo isso que eu falei para vocês hoje, é observar o que acontece com o ombro do meu paciente. Ele dorme de lado, ele dorme assim, o ombro dele está sempre desalinhado, mas antes eu não sabia como era, porque ele só me procurou depois dessa lesão. Então eu não sei se ele já tinha uma assimetria em relação ao nível dos ombros ali, se o ombro era mais alto, se o ombro era mais protuso, se o ombro era mais, ou seja, mais diferente que o outro. Então eu preciso tomar muito cuidado se o meu paciente não tinha uma lesão crônica dele se machucar do jeito que ele dormia, e aí quando bateu o carro do jeito que eu expliquei, ou quando aconteceu o que ele sente, o que ele relatou para você na avaliação, como começou essa dor, talvez era uma dor que já estava numa disfunção, por exemplo, dele dormir de lado e apoiar aqui assim, ó. Pô, toda a região posterior do ombro, os músculos vão estar em extremo estresse ali, né? Porque a hora que a gente relaxa, a gente está dormindo de lado, a gente relaxa, assim, o corpo força mais. Se o corpo força mais, eu vou ter uma força desnecessária ali, mas necessária, né? Para me manter bem, então eu vou acabar gerando uma disfunção, principalmente no meu manguito rotador. E aí eu começo a perceber que não adianta eu cuidar do trauma do meu paciente se eu não cuido do que gera essa condição crônica para ter gerado um trauma e ter afetado aquela região. Então muitas vezes é mais importante eu pedir para o meu paciente que teve essa dor no ombro, bater o carro dessa forma, eu só durmo de lado. Então o que eu falo para ele? Dorme abraçando o maridão, né? O maridão é aquele rolão grandão que a gente põe a perna, põe o braço em cima aqui, aí seu ombro não vai sentir essa pressão do teu tronco. Então isso fica muito melhor, tá bom? Então observa tudo isso. Esse vídeo vai ficar lá no nosso canal do YouTube, o canal nosso é Fisio pelo Mundo. Não vacila com isso, tá? E galera, eu quero falar assim pra vocês. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, para interagir, manda um direct, pergunta. Isso tudo me dá conteúdo para as lives e me faz chegar assim mais perto do que eu quero, que é
dar a solução aí das dificuldades que a gente tem nos nossos tratamentos, como pensar, como receber nosso paciente. Então, na semana que vem nós vamos ter duas coisas bem importantes para falar, que são casos clínicos e como receber esses casos clínicos. É uma coisa que eu vou acentuar também aí na nossa live. Tá bom, galera? Então, muito obrigado por hoje. Eu acho que essa manhã linda em São Paulo ali, eu acho que tá bem bacana. Vai ser um dia maravilhoso, já dá pra ver aqui da sacada do consultório. Tem um solzinho não, né? Clareando ali já. E é isso, vamos pro jiu-jitsu, vamos sair na porrada com a galera e fazer nossa terapia diária. Tá bom? Pessoal, bom dia pra vocês. Quem tiver dúvida, é só me chamar. Raciocínio clínico na mão, eu acho que é a parte mais importante para todos nós. Tá bom? Tamo junto mais uma vez. Obrigado a todos vocês aí que acordaram, que saíram do descanso de vocês para poder distribuir aí comigo e me ajudar, na verdade, a distribuir esse conhecimento. Tá bom? Tamo junto, galera. Obrigado aí também. O William tá desde o comecinho lá também com a gente. Valeu. Fiquem com Deus. Um bom dia. E é isso. Vamos pra cima. Físio pelo mundo. E tamo junto.